Fala pessoal, tudo jóia? Começamos aqui mais um Conversando Direito, o podcast onde trazemos novidades e informações do mundo jurídico e temas importantes para a sociedade como um todo. Hoje meu convidado é nada mais nada menos que o Dr. Antônio Apolinário, presidente da Subseccional Timbaúba. É um prazer receber o senhor aqui no nosso programa e agradeço desde já pela aceitação do convite. Boa noite, meu caro colega Dr. Gilderson, representante da Jovem Advocacia Timbaubense e da região. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo, nessa conversa bem informal, dentro de um tema que é Conversando Direito. Não quer dizer que é conversando de direito, é Sim, direito. Conversando Direito. E um tema novo, um tema em que a gente vem discutir e mostrar para nossos colegas advogadas, enfim, para o povo em geral, o que nós aprendemos durante esses 40 anos de advocacia, o que nós quando a gente fala 40 anos, a gente fala que não é 40 dias, né? Eu não conheço... Fazendo aquilo que gosta, né? Que é a advocacia, é o direito. Então, para mim, eu me sinto aqui em casa, conheço você, sua família de muitos anos, seu pai, sua mãe, e acho que eu fico feliz quando vejo um colega advogado soerguendo a advocacia cada vez mais. E é para isso que estamos aqui hoje, para bater esse papo informal, conversar e trocar ideias e trocar conhecimentos, porque eu sempre digo que eu não sei de tudo, logicamente nós não sabemos. Em que pese esses 40 anos de profissão, em que pese ser como eu sempre digo, ser um clínico geral, não tenho uma especialidade assim como grandes advogados têm, né? Porque eu conheço eu acredito que no interior fica também difícil a gente conseguir também. Mas mesmo assim tem colegas que são especialistas. Sim, se identifica. Em tal área e tal. Eu conheço um colega mesmo, como o doutor Gedalias, que é especialista em direito previdenciário. Né? Ele goza desse prestígio, eu não posso gozar disso. O meu tem que ser clínico geral, eu amanheço o dia, tanto faz eu estar no fórum fazendo uma defesa de um divórcio, uma separação, um trabalho de inventário, como estar lá no presídio de Limoeiro visitando um cliente ou fazendo uma defesa no tribunal do júri. Então, é a diversidade da advocacia, né? Isso, e o bom é isso muito importante. Por isso que eu digo a você, jovem advogado, vamos incrementar cada vez mais essa advocacia. Se você quer ser um especialista, você seja um especialista. Mas se você acha que a advocacia sua é aquela advocacia dinâmica, de tudo, dinâmica, de todos, siga essa advocacia. Faça de você um profissional da melhor profissão que pode se ter no país, que é no mundo, que é ser advogado. Para mim, é a mais bela das profissões, porque é aquela que dá o direito à vida, à liberdade. Né? Então, isso é muito importante, que o nosso programa, doutor Apolinário, tem uma grande parcela aí na questão dos jovens advogados, pessoas estudantes de direito, que nos seguem também na rede social, e é muito importante essa palavra, e agradeço desde já por todos os seguidores, que muitos cobram, né, essa questão, esse incentivo que muitas vezes não tem dos seus próprios familiares. Então, embora ter algumas divisões de advogados, né, tem... eu postei eu fiz um post essa semana no meu Instagram, que informava que advogado ele não é aceito, ele não é aceito, muito bem aceito. É tipo, claro, uma ironia, que ele não é aceito pelo juiz, ele não é bom visto pelo juiz, ele não é muito bem visto pelo servidor, pelo próprio advogado, pelo promotor, mas assim, são metáforas e situações dinâmicas que a gente passa, mas é muito importante esse incentivo, né, para esses jovens advogados, e eu lhe agradeço demais pela aceitação do convite. Para mim, o senhor é uma das referências, né, na advocacia, uma das pessoas que mais antigas que eu conheço na advocacia, e como toda história tem um início.
né? O que levou o senhor a mergulhar no mundo do direito? O que lhe levou a ir para a advocacia como advogado clínico, essa advocacia dinâmica, essa advocacia versátil que o senhor leva, tá um dia na área criminal? Eu também me identifico nesse sentido. Embora gostar muito da área previdenciária trabalhista, mas eu vejo, a minha OAB foi em penal, mas assim, admiro demais, até porque interior a gente não tem muita opção de ser um especialista e tal. Assim a gente acaba dificultando a questão até dos recebimentos e a gente manter a nossa vida familiar e financeira. Mas assim, o que levou o senhor a escolher o direito, a mergulhar no mundo do direito? Quando a gente tem uma família que vem daquela descendência de família, advogados, médicos, engenheiros, né? Aquelas famílias tradicionais, aí a gente se importa nessa situação. Mas comigo foi diferente. A minha família, assim, meu irmão, meus tios, minhas sobrinhas, primas, são mais da área de medicina, são a grande maioria dentistas, né? Odontólogos. Mas eu aqui, na década de 70, que eu passei no vestibular em 77. Licença, mas o senhor conheceu alguém que a questão do Rábula, né? Aqueles advogados que o senhor chegou a conhecer? Eu sei que... Chegamos aqui em Timbaúba, tinha um, mas eu vou chegar lá. Então veja mesmo, o que aconteceu? Naquela época, eu era correspondente do Diário de Pernambuco em Timbaúba. Eu fazia jornalismo de interior. Fui diretor do Timbaúba Jornal aqui, era um semanário que tinha aqui, Timbaúba Jornal, eu era o diretor. Eu era quem fazia toda a parte de jornalística, né? Tinha pequenas ajudas de alguns timbaubenses mesmo, até outros que moravam fora, Bonifácio Andrade, que foi um grande sociólogo e antropólogo, Isna Moura, que era uma grande escritora timbaubense, era da Academia Pernambucana de Letras, Luiz Marinho Falcão, que foi teatrólogo famoso, que ganhou o prêmio Molière da França. Então, eles ajudavam de vez em quando, mandavam matérias para o Timbaúba Jornal. Certo. E eu, como diretor do Timbaúba Jornal, tinha aquela empolgação pelo jornalismo e fiz o vestibular. Naquela época, você optava por até dois cursos. E eu fiz o vestibular, optei por Direito e Jornalismo. Terminei que passei em Jornalismo na Federal e fiz o primeiro ano de Jornalismo à noite, a Federal, o jornalismo era à noite. E no outro ano fiz Direito, passei. Fiquei fazendo jornalismo à noite na Federal e Direito na Católica durante o dia. Meu pai, graças a Deus, tinha uma certa condição e me manteve lá, né? Daí eu parti terminei o curso de jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco e quando terminei já estava terminando o terceiro ano de Direito. Mas aí é onde você diz, o que levou ao direito? A paixão pelas matérias de direito que eu fui me envolvendo durante o curso da Católica, realmente um curso espetacular, grandes professores, a maioria juízes de direito lá da comarca de Recife, desembargadores já do tribunal, e isso foi começando a dar aquela injeção de ânimo. Eu vivi uma época ainda, nos anos 77, 79 ainda, de um resto de ditadura, que estava terminando do governo Geisel, não é? Para o governo o general, sempre foi general, né? João Batista Figueiredo. Então daí aquele entusiasmo naquela época, por leis, a repressão, aquilo tudo, então aquilo me levou a optar pelo direito. O jornalismo também não era um fascínio, mas também era uma coisa assim, tanto quanto utópica para um matuto do interior, né? Verdade. A gente sair daqui, eu digo, não, para fazer jornalismo, eu vou manter minha família com o quê? Naquele tempo já, ainda novo ainda, mas já pensando, né? O casamento, a noiva já fica apertando a gente. Eu digo, eu vou ser jornalista, como é que eu vou ser? Eu andava naquelas
naqueles corredores do Diário de Pernambuco, via aquele pessoal, mas tudo reclamando, ganhava um pouco. Eu vou fazer jornalismo, tá bom, eu vou fazer direito mesmo. E aí eu continuei, terminei os outros 2 anos, que eu concluí o curso, tive grandes professores, inclusive tive incentivo de professores na época que me chamaram e me dava todo incentivo para eu fazer o direito tributário. Era um dos professores, que agora me foge um pouco a memória do nome dele, um grande tributarista de Pernambuco. Não, fique aqui, não volte para Timbaúba não. Ele disse, olha, a advocacia está centrada aqui, é Recife, São Paulo e Rio. Mas terminei vindo embora. Aí fiquei aqui, terminei o curso de Direito na Católica. Naquela época não tinha prova da OAB, mas nós fazíamos os últimos 6 meses, a gente fazia um treinamento numa escola que tinha dentro da Católica. E uma prática? Era uma prática, e ali a gente fazia atendimento aos clientes e fazia já as petições que eram corrigidas pelo professor da época, daquela matéria, que depois fazia uma avaliação e mandava para a OAB. E a OAB, dependendo da avaliação da OAB, a OAB dava carteira ou não. Então, não era assim tão fácil como... eu sei que hoje é muito difícil essa prova da OAB. Eu vejo... hoje a gente tem algumas dificuldades que, embora, no caso, um exame de ordem OAB, mas isso não quer dizer que naquela época, para também o senhor concluir esse curso, a distância que era, teria as suas dificuldades, né? A maioria do pessoal que chega, e todo início de profissão tem as suas dificuldades, suas coisas. Mas, embora não tenha o exame de ordem naquela época, o senhor enfrentou outras dificuldades. E muito boa, né? Porque hoje... você aí tinha uma prática muito, muito, muito boa, muito legítima, muito... Assim, os professores eram firmes na situação. Quer fazer o quê? Aí você optava na prática, né? Eu fiz Direito Civil e a prática era pesada mesmo. O professor exigia que a gente... Qualquer coisa, dava nota mensal, e no final do semestre, né, nos 5 meses do semestre, que começava em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Começou em julho, mais ou menos, e porque dezembro já foi formatura. Então, ele fazia essa avaliação geral e mandava para a OAB. Em janeiro do outro ano, em janeiro para fevereiro, é que a gente ia ver a nota da gente na OAB. E a OAB tinha lá a nota. Dava nota geral, daí mandava. Eu sei que eu peguei a carteira da OAB com o número 8004. 8004. Hoje já deve estar extrapolando os 60 mil, né? Verdade. Então, a gente ingressou e daí começou minha vida profissional. É realizado. Realizado, gosto ainda da profissão, me acordo todo dia de manhã, antes de fazer meus trabalhos de prendas domésticas, botar os cachorros para andar, colher as frutas do pomar lá e aguar as plantas. Aí entro no meu computador, às vezes trabalho em casa um pouco, depois vou para o escritório, que tiver alguma coisa, depois passo na OAB aqui, que é uma religiosidade minha, passada toda manhã na OAB. A instituição que você sabe, eu estou presidindo há três mandatos já, vou terminando, se Deus quiser, para o ano termino, entrego o bastão a outros colegas, essa jovem advocacia que está aí, né, florando cada dia mais em Timbaúba, isso fruto de uma faculdade que foi trazida aqui por Luiz, né, que eu faço todas as entrevistas e bate-papos que a gente faz. Eu sempre reverencio o nome de Luiz, porque foi ele que trouxe essa faculdade para aqui, foi ele que deu realmente esse fôlego à juventude timbaúbense de ter uma profissão. Isso é muito bom. Verdade. Porque eu só vejo se formar advogado aí, eu só vejo se formar bacharel em Direito e advogado passando em OAB, tudo, e sempre dá uma brechinha para todo mundo. Eu não vejo dizer, não, advogado... Formou-se em Timbaúba e não está sem empregado. Está desempregado. Está ali, alguns ainda estão ali, mas daqui a pouco vão tomar o seu rumo. Porque é uma profissão que nem que seja para concurso depois, nem que seja... É uma profissão que você
terminou, recebeu a sua OAB, sentar num birô, você começa a ganhar dinheiro. E eu sou fruto da Facet, né? Eu Mas sei assim, disso. pegando o gancho em OAB, a gente falou tanto de OAB, tem a questão do Rabla que o senhor não deixou explicado para o pessoal ainda o que é o Rabla. Mas antes de a gente explicar essa questão, a OAB, o que levou também o senhor a presidir, a se inteirar no corpo da OAB, né, presidindo aí, como se fosse uma aula de estatuto, né, da OAB. Vamos ver como é que se estrutura essa questão da OAB. O senhor poderia dar um resumo rápido aí? A OAB, eu dando há 25 anos atrás, a ex-presidente, doutora Josefa Fungêncio, que foi a primeira presidente da OAB Timbaúba, ela me convidou para fazer parte de um grupo da OAB, que estava sendo instituída a OAB em Timbaúba, criada a OAB Timbaúba. E essa OAB foi criada na metade de um mandato de um presidente estadual, Aloysio Xavier. Então, aí que a gente chama ela carinhosamente por Finha, não, Toninho, vamos fazer uma chapa e tal. Bora. Aí foi nomeado, né? A gente foi nomeado. Foi a eleição indireta. Aí foi nomeada a primeira diretoria, terminamos o mandato e Finha disse, olha, nego, ela me chamava de nego, era muito carinhosa, aquela... Aí ela disse, olha, nego, eu vou ser candidata agora, né? Que terminou o mandato, foi só um ano e meio. E na próxima tu é candidato. Eu digo, não tenho pretensão nenhuma, não, deixa besteira. Não. Aí ela foi candidata a presidente, e chapa única, ganhou a eleição. Aí no outro ano ela disse, eu vou ficar mais uma vez. Eu digo, fica quando você quiser. Ela foi candidata de novo, mais 3 anos. Aí nesse último segundo mandato, aí a gente já começou a se estranhar com algumas coisas e tal. E eu me afastei de OAB. Depois voltei com o doutor Helder para a gente ser candidato, porque ela já estava se perpetuando no poder. Ela foi presidente 5 anos. 5 mandatos, né? Há 15 anos. E eu já estou no terceiro e eu já falava muito dela naquele tempo. Eu dizia, você é a ditadora. Aí começava aquela briga de política. Mas a gente sempre se deu muito bem, respeitando. Aí fui candidato aqui com o Helder e a gente... Houve umas atrapalhações na eleição, a gente perdeu a eleição por 2 votos, e na hora que abriu a eleição, chegou um fax naquele tempo, chegou um fax da OAB de Recife, dando poder para 5 advogados votarem em Timbaúba, que importaram de última hora. Se a gente perdeu por 2, a gente tinha ganho por a eleição, né? Por 3 votos. Né? Mas essa é a vida, e enfim, continuou. E daí eu fui embora. Eu advogava muito em Recife, que pese ter, morava aqui, mas advogava muito em Recife. E lá conheci o doutor Urbano Vitalino, a chamada de um colega, me apresentou o doutor Urbano e eu fui candidato, aliás, apoiei um candidato aqui em Timbaúba para presidente, aqui com o doutor Urbano, e o doutor Urbano foi presidente, foi candidato a presidente estadual. Perdeu a eleição, o Urbano Vitalino, o velho, né, o escritório muito famoso hoje aqui no Brasil todo, né, do escritório do Urbano Vitalino. E a gente ficou muito amigo, o doutor Urbano. Passado isso, na outra eleição veio o doutor Jaime Asfora. E eu fui convidado, aí eu fui conselheiro dele, passei 3 anos como conselheiro. Depois foi quando nós apoiamos a chapa aqui de Timbaúba, contra a Finha ainda, viu? Aí Finha ainda estava no negócio. Contra Carlos Eduardo, aliás, Finha contra o Duca, né? Carlos Eduardo, a gente apoiou o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo ganhou a eleição, a gente derrubou a monarquia de Finha de 15 anos. E aí veio Carlos Eduardo, depois doutora Luciana Vasconcelos. E depois de Luciana eu entrei a primeiro mandato. E está até hoje. Pediram muito, eu entrei no segundo, e nesse terceiro eu já estava irredutível, que não queria de jeito nenhum. Mas aconteceram uns imprevistos e umas situações políticas partidárias dentro da OAB que eu resolvi, eu era o pacificador. Se eu não fosse candidato, aí era partido político entrando de um lado e do outro, eu fui candidato.
Mas agora, dessa vez, não tem jeito, não. Pode vir o partido de onde foi for. bom enquanto durou. Mas não tem, a gente tem que... Tudo tem um início, meio e fim. Então, né? a OAB, ela tem a OAB nacional, para os colegas advogados e colegas aí, jovens advogados que estão iniciando, e até os nossos estudantes de direito, né? Sim. A OAB nacional, que é a OAB federal. Temos a OAB seccionais, que em Pernambuco, uma hipótese, temos a OAB a seccional de Pernambuco e 25 subseccionais, que abrange todo o estado de Pernambuco, e aquela subseccional como a Timbaúba. Ela abrange a cidade de Timbaúba, que é a sede, Macaparana, São Vicente, Vicência, Buenos Aires. Não é na Argentina, não. É Buenos Aires daqui mesmo. Buenos Aires, Aliança, Ferreiras e Camutanga. São 8 cidades. Certo. Hoje nós temos assim cerca de 300 advogados, 300 e pouco. Mas quando eu comecei aqui, tinha, eu acho que mais ou menos uns 10 advogados, se muito tivesse. E desses 10 advogados, tinha sido aquele Rábula que você tanto falou. O Rábula. Explica aí o que é o Rábula. Quem seria o... Doutor Vigílio Luiz de Aguiar, pai de doutor Martinho. Não sei se você não conheci. Mas Martinho você conhece. Martinho ainda está no ar. Agora, ainda está... Ele está aposentado, mas Martinho. Doutor Vigílio Aguiar. Aí, colegas, Rábula... naquele tempo não existia advogado na cidade. Então o juiz precisava de fazer que fosse feita a defesa daquela pessoa para que o processo não fosse nulo lá em cima no tribunal. Então, o que acontecia? Ele nomeava uma pessoa que tinha um saber jurídico. Um certo saber jurídico, que lia muito, que gostava. Então ele nomeava aquela pessoa para fazer a defesa daquele cliente, daquele acusado. E então se chamou isso de Rábula. Era aquela pessoa que não era formada em direito, não era advogado, não tinha OAB, mas que gostava das letras. Que após o estatuto da OAB foi revogado, né? Hoje no Brasil não existe mais a figura do Rábula. Doutor Vigílio era Rábula. Então o Vigílio fazia a defesa da sociedade timbaúbense. E o juiz dava a sentença com base naquela... quando não vinha um advogado de fora. Nós, depois que assumimos a presidência da OAB, nós instituímos um prêmio aqui, que a gente dava todos os anos. Parou mais por causa da pandemia. Mas todos os mandatos, um ano do mandato, a gente escolhia 10, 15 pessoas para dar um prêmio, esse prêmio Vigílio Luiz de Aguiar, que foi instituído. E Vigílio, anteriormente Rábula, e depois foi fazer direito, já com 60 anos, começou na Faculdade de Direito de Caruaru. Diga aí. Formou-se em Caruaru e foi advogado. Hoje tem um filho que é advogado, já aposentado, e uma neta. A advogada também. A neta que é advogada, filha de Martinho. Pois é, muito bonita a história dele. Aí, Vigílio Aguiar, a gente instituiu esse prêmio Vigílio Aguiar, e esse ano que vem talvez a gente já vá, não é para fazer política não, viu? Mas vai dar aí alguns colegas de fora, a gente escolhe algumas pessoas de fora e também da cidade. Eu acho que dessa turma mais antiga daqui, a gente já todo mundo já recebeu esse prêmio. Tá? Agora, se a gente for começar a fazer essa premiação, a gente vai dar aos jovens advogados que estão se destacando, a gente faz essa... Se Deus quiser, a gente vai partir para isso. Então, falando de OAB seccional, nossa OAB é em Recife, né, na Rua do Imperador, um prédio muito bonito, um prédio onde orgulha, na verdade, orgulha nossa advocacia. Muito... Foi construído na gestão do presidente Pedro Henrique, construiu quando o atual presidente, Fernando Ribeiro Lins, era secretário-geral, e foi construído esse prédio, que foi um prédio doado a... Rapaz, uma aula de história da OAB. Aliás, trocado, o então governador da época, Eduardo Campos, muito sensível à advocacia, muito dado... Sempre respeitou. Então, o prefeito do Recife tinha dado um terreno do lado do fórum de Recife.
O Jonas Bezerra? Do Jonas Bezerra, de lá do fórum, perto do COC. Imagina a OAB construir um prédio ali. Então a diretoria reagiu a isso, tudo, mas estava... Aí Eduardo Campos disse o seguinte: vocês dão o terreno para o governo e a gente vai lhe dar esse prédio aqui, que é um prédio do antigo Jornal do Comércio. O Jornal do Comércio funcionava ali, tanto o jornal como a Rádio Jornal do Comércio no começo, depois foi lá para Santa Amaro. Mas o Jornal do Comércio funcionava ali e com dívidas, eu acredito, com dívidas com ICM, essas coisas, o Jornal do Comércio, o governo do estado tomou o prédio do Jornal do Comércio e fez essa permuta com a OAB. Sim. E a OAB, depois de muita luta, com a ajuda do Conselho Federal, construiu a seccional. Onde é instalada um prédio muito bonito, hoje está instalada a ESA, né? A ESA, cada dia, a estrutura. Cada dia o prédio fica mais bonito, o prédio fica mais aconchegante, com mais... Agora terminaram o restaurante, que serve aos advogados quando eles estão lá. Não é propriamente um restaurante ao público, mas quando se tem uma comemoração, lá o vão... Tem a diretoria, foi para o último andar, está muito bonito lá, aquela parte. Então, tem sala para os advogados do interior ou da capital mesmo, que jovem advogado que não tem escritório. Uma das coisas muito bonita e importante é que ele dá. Quem precisa desse escritório para levar um cliente, conversar. Eu já participei, já fiz várias conversações com colegas, com clientes em Recife. Marco lá, não paga nada, você chega lá na OAB, não, eu quero... reserva aí, já até por telefone, reserva aí que eu estou indo com um cliente aí em tal hora. No Caô. Passa a manhã toda lá numa sala só para... Então hoje o novo advogado que se forma, não, porque eu não estou me dando bem na advocacia, porque eu não tenho um escritório físico e tal, tá aí a questão da OAB abrindo portas aí para poder esse novo advogado aí porque atender. A OAB tem a diretoria da OAB estadual e a OAB tem duas pernas, como se diz, que são a CAAP, que é a Caixa de Assistência aquela Caixa de Assistência que dá assistência ao advogado, de um modo geral, e tem a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia. A CAAP, ela hoje é dirigida por doutora Anne Cabral. Essa semana tivemos até um encontro lá na ESA. E Leonardo Moreira é o presidente da ESA. E tem evoluído muito esse trabalho junto da estadual. E nós, na verdade, tivemos uns problemas políticos de eleição, eleitoral, e que Timbaúba nesse último mandato, não encontrou ainda as pernas que tinha anteriormente. Mas, com certeza, a gente vai ficar pegando por ali e vai chegar de novo. Vamos começar de novo, estamos reativando nosso trabalho. Nossa sede aqui da OAB Timbaúba, aqui próxima, em frente à prefeitura, né? Próximo aqui é seu escritório, a gente tem trabalhado lá. Esse ano, esse mandato agora é o primeiro mandato que temos conselheiros. Sim. A questão da estrutura da conselheira é para julgar punições. São 12 conselheiros, né? Então, é a diretoria composta de 5 membros: presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. E 12 conselheiros. Esses conselheiros fazem parte, e os 5 diretores também fazem parte do conselho. Sim. E quando o conselho se reúne mensalmente para tratar assuntos de interesse da classe. Sim. E da própria OAB, e como também, esse conselho, ele é dividido, além dessas atribuições dos conselheiros, eles também fazem parte de 2 câmaras, que é as câmaras julgadoras. Cada câmara dessa tem um presidente e um relator, dessas 2 câmaras. E os demais são membros das câmaras, dividido proporcionalmente os 12 conselheiros. Então, são 6 para a primeira câmara, 6 para a segunda. Tem o presidente e o relator, aliás, o presidente e o secretário. O relator é nomeado pelo presidente. O processo chega, o presidente nomeia um relator, o relator relata o processo, faz aqueles trâmites do direito penal. Sim.
defesa prévia, preliminar, defesa tá. prévia, a preliminar, que essa juventude, agora, a nova juventude advocatícia chama defesa prévia, não, é Defesa preliminar. preliminar. Antes, eu sou do tempo da defesa prévia. Aí a gente faz a defesa prévia, que eu tinha um professor... Trocando miúdos é a mesma coisa. Atrapalhando um pouco, voltando à faculdade. Sim. Eu tinha um professor que chamava Dr. Nildo Neri, foi um grande juiz, um grande desembargador de Pernambuco. Nildo Neri faleceu há poucos anos atrás, 5 ou 6 anos. O Dr. Nildo Neri dizia o seguinte, nessa época ele era professor nosso de direito penal e juiz do Tribunal do Júri. Aí ele dizia assim, ele era juiz do Tribunal do Júri e era contra o Tribunal do Júri. Ele achava que quem devia julgar as pessoas era o juiz monocrático. Se o juiz monocrático tivesse errasse e o tribunal julgasse aquilo ali. Mas quem devia, ele dizia, quem cura mais, o médico ou 7 curandeiros? Aí a gente, lógico que era, o médico sabe mais do que os 7 curandeiros. Então ele dizia, não, se o médico sabe mais do que 7 curandeiros, o juiz sabe mais do que 7 jurados. E se a gente for apurar isso, realmente é verdade. Então, Nildo Neri dizia, o bom advogado criminalista, ele não faz uma defesa prévia e joga todas as cartas logo, não. Ele faz uma defesa prévia mais simples possível. Ele vai deixar para jogar as cartas dele na instrução processual penal ou no júri. E não, se for o caso de homicídio. Se não for homicídio, for qualquer outro processo criminal. O júri logicamente, no júri também. Ele vai deixar para a fase da instrução processual, criminal, e para as alegações finais. Sim. Aí se ele joga, eu vejo aí peças de defesa preliminar, né? Ave Maria, o cara faz um tratado. Faz um tratado. A gente quando vê aquela... joga todas as cartas. O promotor ligado. O Ministério Público, que não é bobo. Já olha de rapaz, vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Então, quando ainda hoje, eu sou procurador do município de Aliança, faço atendimento também lá ao público, e tenho uma prestação de serviço em São Vicente, Ferre, 2 vezes por semana, atendendo o povo também, que foi sempre que eu gostei, desde que comecei a me dar com o povo, né? Eu faço dizia o ex-senador Marcos Freire, eu adoro o cheiro do povo. Marcos Freire dizia, ele foi candidato a governador de Pernambuco, senador, e morreu num desastre aéreo, né? Foi bem parecido com Eduardo Campos. E aí Marcos Freire dizia, eu adoro o cheiro do povo. Eu digo assim, porque ele era muito... Tinha um discurso eloquente mesmo. Então, eu vejo os colegas advogados fazem uma defesa prévia que parece que... Eu digo, tá danado, eu vou fazer uma defesa prévia, eu vou continuar naquela mesma linha do Dr. Nildo Neri. Que aí quem vai pegar o promotor lá na frente sou eu. Né? Mas isso tudo faz parte da evolução do nosso tempo, né? Sim. Eu fui aqui em Timbaúba o primeiro advogado que teve um computador. Era uma coisa do outro mundo. O meu colega, o nosso amigo, né? Não é advogado, mas tem trabalhado ultimamente até com a advocacia, como fazendo um trabalho de avaliação judicial, de perícia, doutor Edson Jordão. Sim. Então, Edson me disse, não, Antônio, eu estou comprando um novo computador, aí quer ficar com esse aqui? Eu disse, quero. Agora, quanto é? Ele disse, não, eu não vou cobrar o computador, você vai ficar com esse computador. E me deu esse computador, e daí até hoje eu... A lembrança, fica da lembrança. Tem colega hoje, Gil, que ainda não sabe ligar um computador e não evoluiu com o tempo. Ou você evolui, né? Verdade, em todas as profissões, principalmente essa nossa, né? Porque nossa profissão não é brincadeira, né? Não é, a advocacia não é profissão de covarde, né? Verdade. É uma profissão de cabra macho e trabalho. Pois é. Foi uma história, praticamente, uma história da OAB. O senhor tem muitos nomes aí, muitos nomes. E essa estrutura, a gente passaria aqui a noite falando dessa estrutura.
Mas, assim, um advogado sem história não é um advogado. Fala aí uma história que marcou durante essa advocacia, que serviu como lição para o seu aperfeiçoamento profissional, como pessoa, ser humano. Porque sempre que eu trago o pessoal, ele sempre tem uma história marcante. E sei que o senhor tem muito, 40 anos não é 40 dias. Mas, assim, alguma história que lhe comoveu mesmo, assim, que hoje o senhor traz como lição na advocacia? Como você disse, a profissão são 40 anos, né? Então, se eu tiver uma por mês, por ano, já são 40. É muita coisa. Imagina se não tem uma. Verdade. Tem várias, né? São várias. Mas tem uma que eu era advogado aqui de um comerciante e, como eu falei até no nome dele anteriormente, Gil Teobaldo de Azevedo era um grande advogado de Pernambuco. Muito polêmico, brincava no júri, mas também brincava, mas difamava os colegas, e desacatava juiz, promotor. Ele não tinha medo era realmente, não que nós não podemos nos retrairmos perante um juiz, um promotor, mas tem que ter o respeito. Ele não respeitava ninguém, assim, e respeitava dependendo do momento e da vontade dele. E eu fui ser advogado desse comerciante aqui de Timbaúba, e Gil Teobaldo chegou nesse dia, e foi quando eu sento na cadeira para a audiência, Gil Teobaldo senta no outro lado, defendendo a parte contrária. E doutor Eduardo Augusto Paurá Pérez, que era o juiz desembargador, aposentou-se recentemente, chegou a ser o vice-presidente do tribunal, e doutor Eduardo Paurá era o juiz. Então, eu com Gil Teobaldo na minha frente. Aí fizemos a audiência, e quando terminou a audiência, o juiz, era uma audiência, era uma reintegração de posse. E doutor Eduardo foi e disse: olha, eu estava querendo, esse processo já está se arrastando por muito tempo, e eu estou querendo fazer as alegações finais agora, oral, que eu vou dar a sentença agora. Aí eu olhei para o doutor Eduardo, quase que eu digo assim: se eu pudesse dar uma mordida nesse nome agora, eu fazer umas alegações finais com o Gil Teobaldo, eu digo, mas é o jeito, né, fazer, né? Aí ele, logo a parte autora, né, que era a gente, aí eu fiz as alegações finais com base em todo o histórico da audiência, do que tinha, e Gil Teobaldo também fez a dele depois. Aí trouxe os tratados da Roma Antiga, os grandes. Aí eu digo, eu sei que uma coisa eu sei, o meu eu estou com o direito, o dele com a prosopopeia. Sim. E terminou que o doutor Eduardo Paurá, na hora, julgou procedente a reintegração, e a gente ganhou. E quando terminou lá fora, aí Gil Teobaldo foi e disse assim: eu fazia isso, mais ou menos, no máximo, eu não tinha 5 anos ainda de formado. Para a época de agora é muita coisa. É uma evolução que hoje você a tecnologia, a internet, tudo. Mas há 5 anos atrás, que até para a gente encontrar, há 35 anos atrás, para a gente encontrar até um livro era difícil. Sim. Aí quando chegou lá fora, ele na frente do juiz, ele não disse nada. Terminou, ele levantou-se. Aí ele chegou lá fora e disse assim: tá, agora eu tenho um frangote para respeitar você. Aí eu disse: por que, doutor? Ele disse assim: gostei, que alegações finais bem firmadas. Você deve ter notado que eu fui buscar a Roma Antiga, eu trouxe até para dentro do tribunal, da mesa do juiz. Mas eu sabendo que o que você disse ali, eu tinha que arrumar um jeito para me sair, porque o direito estava com você. Então, de hoje em diante, tem um advogado aqui em Timbaúba que eu respeito, que é você. Eu disse: mas doutor, eu começando na simplicidade. Agora, eu não tenho nem 5 anos, vou fazer aí. Ele disse: mas vai firme, vai acima. E com isso eu criei aquela amizade com o Gil Teobaldo, e terminou que aquilo foi um entusiasmo para mim, entendeu? Eu digo: rapaz, eu vou em frente mesmo. Já estava
naquele tempo, já estava começando a engrenar. Aí nessas alturas já tinha uns 15 advogados em Timbaúba. Tinha mais ou menos 15. Eu digo, eu vou me embora mesmo. Depois foi quando eu também fiz uma parceria com o doutor Geraldo Ferreira Lima, que era dono do cartório. Eu trabalhava com ele lá, porque Valfredinho, que era Valfredo Ferreira Lima, que era advogado e sobrinho dele, foi embora para Recife, trabalhar com o pessoal de Paulo Fernando, da usina e tal. Aí eu fiquei com o doutor Geraldo e aí avancei na minha profissão. História. É a história. Tive o prazer nesses 40 anos de advocacia, nunca me rebaixei a juiz, nem a promotor, nem a delegado nenhum, mas também sempre respeitei todos eles. E não tive problema, para não dizer que eu não tive um problema com um juiz, tive aqui com uma juíza, que se chamou era a doutora Marisa Silva Borges. Era uma juíza daquelas braba, paraibana, raiz, andava com uma pistola nos quartos, e eu tive um bate-boca com ela e ela me deu ordem de prisão na audiência. E eu fiquei preso, eu digo, tá certo, agora eu vou sair aqui com a OAB. Esse tempo não tinha OAB, tinha que ligar para a OAB de Recife, aí vai aquela confusão. O promotor se dava muito comigo. Era pai da família que era daquela Eliane que trabalhava lá na promotoria. Aí, não, Milton, o nome dele. Não, Apolinário, tenha calma. E a doutora Marisa entrou lá para a sala dela, botou para chorar e não sei o quê. Terminou que ele acalmou os dedos, não precisou de vir OAB. Mas o senhor fiscalizava o artigo 144 da Constituição. E ela me soltou, né? Soltou. Prendeu e soltou. Tá preso, mas soltou. Tá preso, mas tá solto. Doutor, o promotor, quem requereu um habeas corpus para mim. E aí, daí, mas pronto. Terminou que nesse período todo, a doutora Marisa, que foi a única desafeto que eu tive aqui como juiz, ela terminou tão amiga minha que ela um dia confessou uma coisa a mim e disse, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Vou confessar uma coisa ao senhor que eu nunca disse nem ao meu marido. Eu digo, o que foi, doutora? Mulher não fica velha, fica loura. E aí ela foi embora de Timbaúba, mas a gente sempre ficou amigo. A gente troca telefonemas e mensagens. E os juízes aqui, graças a Deus, Timbaúba foi uma cidade que sempre teve, aliás, a região toda, né? Sempre teve muita sorte com os juízes. Hoje a gente tem 2 grandes juízes aqui. Tem o doutor Gilberto, que eu chamo ele o pai de Timbaúba, que já está com 25 anos aqui, é aquela pessoa que... Doutor Danilo também, que é um juiz muito mais técnico, muito mais da lei, não é? Assim, no pé da letra, como a gente chama, antigamente chamava no pé da letra, mas uma pessoa muito sóbria, muito boa, de muito diálogo com ele. Quando a gente começa a conversar com ele, sente a fidalguia dele, uma pessoa extraordinária. Já esteve aí na OAB com a gente, fez uma homenagem aí a 1º de novembro que nós fizemos, e ele participou da mesa, e até piada ele contou. Estou todo ano contando uma piada, não é possível. E ele contou a piada e brincou. É uma pessoa... Os promotores também. Eu acho que o colega advogado, ele deve... Como eu disse aqui, o jovem advogado, ele deve estar no pé a pé com o juiz e o promotor. O tripé da justiça é o juiz, o promotor e o advogado. Artigo 144 da Constituição. Sem esses 3 não existe justiça. E eu digo mais ainda, porque o que eu disse a João Elias, doutor João Elias, nosso promotor, que foi promotor daqui, hoje está em Recife, ele disse, olha, João, é o seguinte... O juiz faz uma audiência sem promotor, mas sem advogado ele não faz. Porque se ele fizer sem advogado, é nulidade. É nulo. O promotor, se for intimado e não comparecer, ele faz a audiência. Agora, faça sem um advogado, faz não. Aí ele... Não é assim também. Eu digo, não é assim não, é assim. É assim. Então vocês, jovem advogado, encarem o juiz e o promotor em pé de igualdade. Não procure... desacatar, mas também se for desacatado, se for humilhado, reaja, porque nós estamos aqui para isso, para lhe apoiar na hora que você precisar. A OAB está aqui pronta para juntos, a OAB, diretoria, conselheiros e colegas, em modo geral, e até juiz, promotor e
defender as suas prerrogativas. É isso que a gente precisa, que nós integrar a jovem advocacia dentro desse conceito para que amanhã vocês sejam, na verdade, os grandes profissionais do futuro. É isso aí. Pois é. Finalizando aqui essa conversa, a gente ia conversar muito ainda, mas assim, lhe agradeço demais, né? Hoje eu tive uma aula de história e de muitos nomes, né? Eu desde já lhe agradeço demais a aceitação desse convite e espero te ouvir mais vezes aqui para a gente conversar de outros assuntos, né? Do direito. A gente sempre é bom conversar o direito, trazer informações, atualizações desse mundo. Eu lhe agradeço demais e estamos sempre por aqui, né? Para melhorar a advocacia, para ajudar no que for preciso, apoiar os advogados, novos advogados e contribuir, sim, para o bom andamento da nossa profissão de forma ética, respeitosa. A gente ia abordar vários temas aqui, do Código de Ética, da ética da OAB, essa questão aí hoje a internet aí, a gente sabe que tem advogados aí misturando a questão de captação de clientela, usando a internet de forma não ética, né? Então, violando de todo jeito aí o artigo 39 do Código de Ética da OAB. Mas, enfim, vai ser outra oportunidade. A gente vai conversar sobre questão de violação da norma da OAB, mas desde já lhe agradeço. Deixo o senhor à vontade para deixar alguma mensagem para os advogados e para a sociedade como um todo. Eu quero dizer aos colegas advogados, advogadas de nossa região, não só de Timbaúba, mas de todo o estado de Pernambuco, do Brasil, sobretudo na nossa subseccional, na subseccional de Carpina, onde temos o nosso amigo Dr. Demétrio como presidente, na subseccional do Cabo, onde doutora Tereza, que hoje substitui Severino, que foi um grande presidente. Sim, doutor Severino, gente fina. Então, dizer à advocacia de Pernambuco, e de um modo geral, sobretudo o jovem advogado, que vocês estão na melhor profissão que existe nesse mundo. Vocês estão numa profissão que dá não só a advocacia, mas dá vocês se formaram num curso que tem uma amplitude para que você amanhã seja um juiz, um promotor, um procurador de justiça, um procurador da República, um delegado de polícia. Então, na verdade, a mais bela das profissões, é o direito. Então, e que vocês que abraçarem mesmo a advocacia, que é essa a nossa profissão, que abracem com ética, com carinho, com amor, a causa, aquele trabalho do dia a dia, como eu falei agora há pouco, me acordo 5 horas da manhã, já pensando no dia que a gente vai enfrentar, trabalha logo cedo, ou faz alguma coisa logo cedo em casa, porque geralmente a maioria faz. Né? Sim. A gente sempre está com a cabeça, faz alguma coisa e saia para trabalhar, mas saia com aquela perseverança de que tudo vai dar certo, que amanhã você não vai precisar de um colega, de debater com um colega, mas também dentro da ética profissional, dentro do respeito mútuo, tanto com os colegas advogados, como com o juiz, o promotor, o delegado, ou qualquer outra autoridade que você encontrar naquele dia que você sair para a sua profissão. Então, eu quero agradecer ao meu amigo Gieldson mais uma vez, dizer a ele que eu tenho por ele e pela jovem advocacia de Timbaúba o maior respeito e admiração. Nós temos hoje, dos nossos 300 advogados, eu acredito que nós temos cerca de uns 200 advogados, jovens advogados, formados na sua grande maioria dentro de nossa cidade, na faculdade de Timbaúba. Então, isso é para mim, como presidente dessa instituição, já no 3º mandato, para mim, com 40 anos de profissão, isso para mim é um prazer imenso, é um orgulho imenso eu estar à frente de uma entidade dessa e vendo ao meu lado jovens e muitos jovens advogados lutando também pelo seu futuro e pelo futuro de nossa instituição. Então, muito obrigado a todos, um beijo no coração de todos e fiquem com Deus. Pois é, pessoal.
chegando mais um fim do Conversando Direito e agradeço aí a vocês e mais uma vez ao senhor Dr. Apolinário, que tem todo o meu respeito e admiração. Um cheiro para quem é de cheiro e um abraço para quem é de abraço.